Esses são os palestrantes que quando o cliente não me pede, mas quando eu indico para eles, os clientes gostam. Esses são os palestrantes que quando eu indico para o meu cliente que não me pede por eles, os meus clientes não gostam. Eles me dizem que não gostaram deles e eles me dizem o porquê não gostaram deles. O fator preço é um dos fatores que fazem com que os meus clientes vejam os palestrantes do nível dos desconhecidos como ruins. Porque palestrantes que cobram menos de R$3.000 já são automaticamente descartados pelas empresas privadas. Os palestrantes que cobram, eu diria, até R$5.000 ou menos, são vistos com maus olhos pelas empresas privadas, porque são vistos como produtos muito baratos para empresas que estão acostumadas a pagar R$20.000 por um palestrante. Eu dividi o mercado de palestras em 4 níveis. O mercado de palestras tem o formato de uma pirâmide. E nesse formato aqui, por que ele tem o formato de uma pirâmide? Porque quanto maior for a fatia, e ele é dividido em 4 fatias, primeira fatia, segunda fatia, terceira e quarta fatia. Então a gente tem 4 fatias aqui no mercado de palestras que tem o formato de uma pirâmide. Por que, Lucas? O mercado de palestras tem o formato de uma pirâmide, porque perceba como cada uma dessas fatias tem um tamanho diferente. Cada uma dessas fatias tem um tamanho diferente. Deixa eu voltar aqui para o nosso bloco de notas. Então perceba, ó, cada uma dessas fatias tem um formato diferente, tem um formato maior. Aqui, essa fatia é menor do que essa, que é menor do que essa, que é menor do que essa. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que quanto menor for esse pedaço, mais caro vai ser o palestrante. Deixa eu te explicar menor. Você, palestrante, que está aí me assistindo, você está em algum dessas 4 fatias. O mercado de palestras, como eu já disse, é dividido em 4 níveis de palestrantes. Então você está em alguma dessas 4 fatias. Aqui, nessa primeira fatia, nós temos os palestrantes do nível dos desconhecidos. Então, um D de desconhecidos. Deixa eu mudar a cor aqui. Então a gente tem aqui um D de desconhecidos. Por quê? Esse é o nível dos desconhecidos. Porque a maioria das empresas não conhecem os palestrantes que estão nessa fatia. E aqui eu estou falando da maioria dos palestrantes do mercado de palestras. É por isso que essa é a maior fatia da pirâmide. Logo acima dela nós temos os palestrantes que estão no nível do progresso. Aqui no nível do progresso você pode ver que a quantidade de palestrantes, ou seja, a fatia, é menor do que a fatia de baixo. Aqui em cima do nível do progresso, nós temos os palestrantes do nível dos super-heróis. São os palestrantes que são vistos pelas empresas como super-heróis, porque eles já realizaram coisas que na visão das pessoas comuns são super-atos. Por isso eles são vistos como super-heróis. E perceba, a quantidade de palestrantes nessa fatia é menor do que a quantidade de palestrantes na fatia de baixo. E acima dos super-heróis, nós temos os palestrantes do nível do legado. Cada nível tem uma quantidade menor de palestrante. Cada nível tem uma quantidade menor de palestrante. E aí a gente traz uma das maiores regras do mercado de economia. Qual que é uma das maiores regras da economia? Quanto menor for a demanda e maior for a oferta, maior vai ser o preço. Em outras palavras, trazendo aqui especificamente para o mercado de palestras, quanto maior for a quantidade de pessoas querendo um tipo de palestrante e menor for a quantidade disponível desse tipo de palestrante, maior vai ser o preço da palestra dele. E aqui exemplificando aqui por meio do desenho, pode perceber, os palestrantes do nível dos desconhecidos, que estão em maior quantidade no mercado de palestras, são os palestrantes que cobram mais barato por suas palestras. Os palestrantes do nível do progresso cobram um pouquinho mais caro que os palestrantes do nível dos desconhecidos, simplesmente porque eles entendem como se diferenciar de todos os outros palestrantes que falam sobre os mesmos temas que eles falam. E simplesmente por conta disso e por causar uma percepção positiva na cabeça dos clientes, eles podem cobrar mais caro. Eles ocupam uma fatia menor
no mercado de palestras. Esses são os palestrantes que quando o cliente não me pede, mas quando eu indico para eles, os clientes gostam. Esses são os palestrantes que quando eu indico para o meu cliente, que não me pede por eles, os meus clientes não gostam. Eles me dizem que não gostaram deles e eles me dizem o porquê não gostaram deles. O fator preço é um dos fatores que fazem com que os meus clientes vejam os palestrantes do nível dos desconhecidos como ruins. Porque palestrantes que cobram menos de R$3.000 já são automaticamente descartados pelas empresas privadas. Os palestrantes que cobram, eu diria, até R$5.000 ou menos, são vistos com maus olhos pelas empresas privadas, porque são vistos como produtos muito baratos para empresas que estão acostumadas a pagar R$20.000 por um palestrante. É como se você estivesse acostumado a pagar R$200 num tênis. E aí chega alguém te vendendo aquele mesmo tênis por 15 conto. Não é nem R$15, é 15 conto, de tão barato. Você vai desconfiar, é novo e está custando esse preço? Não é possível, deve ser pirateado. Quando você oferece a sua palestra por 3 conto para uma empresa, a empresa fala, não é possível. Eu pago em média 20 conto para um palestrante, R$20.000 para um palestrante. Ele está me oferecendo a palestra dele por 3, por 5 conto, tem alguma coisa errada. Provavelmente esse palestrante aí deve estar começando agora. Olha a percepção que você gera na cabeça do cliente. Só que aí tem um fator muito importante, por sinal. Não é só aumentar o preço da sua palestra. Você precisa entender que o preço está atrelado à percepção de valor que você consegue gerar no cliente. Você não vai conseguir aumentar o preço da sua palestra se você não conseguir gerar percepção de valor adequada, equivalente ao preço que você está cobrando. Ou seja, palestrantes do nível dos desconhecidos, que coloca o preço da palestra dele por R$10.000, não vai vender. Cuidado! Se você oferecer a sua palestra, se você está no nível dos desconhecidos e oferecer a sua palestra por R$10.000 para uma empresa, dificilmente você vai conseguir vender, porque você não parece valer R$10.000. Se você está no nível dos desconhecidos e cobra esse preço, você não vai conseguir vender simplesmente por não parecer valer esse preço. Então, é o que eu sempre falo. Não adianta ser bom, você precisa parecer bom. Os palestrantes do nível do progresso parecem bom. E é por isso que eles conseguem cobrar esse preço. Não é porque a palestra dele é excepcional. Também é. Mas isso não é o que vira a chave para que as empresas paguem esse preço na palestra dele. Deu para entender? Os palestrantes do nível dos super-heróis, eles parecem valer esse preço. Eles parecem. E eles geram uma autoridade gigantesca, porque a mídia já está justificando esses caras aqui. Esses caras já têm o poder da mídia a favor deles. O do nível do legado, que a fatia é menor ainda, já tem a mídia a favor deles. Então, a partir desses 2 pontos aqui, do nível do legado e do nível super-herói, são os palestrantes que cobram de R$20.000 para cima. O palestrante do nível do progresso cobra entre R$10 e R$20.000 pela palestra dele. Então, quais são os níveis e os preços dos palestrantes? São esses que eu acabei de te falar. Faz sentido, palestrantes?